Êxodo, capítulo 25. O Eterno disse a Moisés: Diga aos israelitas que separem ofertas para mim. Receba as ofertas de todos os que desejarem apresentá-las. Estas são as ofertas que você deve receber deles: ouro, prata, bronze, panos azuis, roxos e vermelhos, linho fino, pelos de cabra, couro de carneiro e de golfinho, madeira de acácia, óleo para lamparina, especiarias para o óleo da unção e incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras para o colete e o peitoral. Eles vão edificar um santuário para mim, de modo que eu habite entre eles. Será construído de acordo com o modelo que entreguei a você, com o projeto da habitação e de toda a sua mobília. Em primeiro lugar, eles farão uma arca de madeira de acácia, medindo 1,10 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Você irá revesti-la com ouro puro por dentro e por fora, fazendo à volta dela uma moldura de ouro. Irá também fundir 4 argolas de ouro e prendê-las aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varões de madeira de acácia, revista-os com ouro e introduza-os nas argolas laterais da arca, para que sejam usados no seu transporte. Os varões devem passar pelas argolas e não devem ser retirados. Guarde na arca as tábuas da aliança que dou a você. Em seguida, faça uma cobertura de ouro puro para a arca, a tampa da expiação, medindo 1,10 metros de comprimento, por 70 centímetros de largura. 2 anjos com asas, feitos de ouro batido, deverão ser esculpidos e postos nas 2 extremidades da tampa da expiação, um de cada lado. Eles devem compor uma só peça com a tampa. Os anjos com as asas estendidas cobrirão a tampa da expiação, um de frente para o outro, mas ambos olhando para baixo. A tampa da expiação será a cobertura da arca, e dentro dela devem ser guardadas as tábuas da aliança que entregarei a você. Ali me encontrarei com você nas horas estabelecidas, e de cima da tampa da expiação, entre as figuras de anjo que estão sobre ela, transmitirei os mandamentos que tenho para os israelitas. Em seguida, faça uma mesa de madeira de acácia, medindo 90 centímetros de comprimento, 45 de largura e 70 de altura. Ela deve ser revestida com ouro puro. Em torno dela, faça uma moldura de ouro, uma borda de 4 dedos de largura e um arremate de ouro em torno da borda. Faça 4 argolas de ouro e prenda-as às 4 pernas da mesa, em paralelo com a tampa. Elas servirão para sustentar os varões usados no transporte da mesa, que devem ser feitos de madeira de acácia e revestidos com ouro. Eles servirão para o transporte da mesa. Faça pratos, tigelas, potes e jarras para derramar as ofertas, tudo de ouro puro. Sobre a mesa, mantenha sempre diante de mim o pão da presença. Faça um candelabro de ouro puro e batido. A haste, os braços, as taças, os botões e as pétalas devem formar uma única peça. Ele terá 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. O primeiro braço sustentará 3 taças em forma de flor de amêndoa, cada uma com botão e pétalas. O braço seguinte também sustentará 3 taças, e assim será para todos os 6 braços. Sobre a haste principal do candelabro, faça 4 taças em forma de amêndoa, com botão e pétalas, de forma que debaixo de cada par dos 6 braços saia um botão. O candelabro inteiro deverá compor uma única peça de ouro puro e batido.
Faça 7 candelabros como esse para a mesa. Disponha as lâmpadas de modo que iluminem a parte da frente. Os apagadores de pavio e as bandejas devem ser de ouro puro. Use uma barra de 35 quilos de ouro para fazer o candelabro e seus acessórios. Faça tudo de acordo com o modelo que foi entregue a você no monte. Êxodo, capítulo 26. Faça a habitação com 10 peças de tapeçaria confeccionadas com linho fino trançado, de tecidos azuis, roxos e vermelhos enfeitados com querubins. Deve ser obra de um artesão experiente. Cada peça de tapeçaria deve medir 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Faça um conjunto de 5 peças e depois outro com mais 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da tapeçaria, do lado externo do primeiro conjunto, e também com a tapeçaria do lado externo do segundo conjunto. Faça 50 laçadas em cada peça. Em seguida, faça 50 colchetes de ouro e junte as peças de tapeçaria, de modo que a habitação forme uma única estrutura. Depois disso, faça tapeçarias de pelo de cabra para a cobertura da habitação. Serão 11 peças. Cada peça medirá 13,5 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Faça um conjunto com 5 peças e outro com as 6 restantes. Dobre a 6ª peça ao meio. Ela ficará na parte da frente da tenda. Depois, faça 50 laçadas ao longo da borda da última peça e 50 ao longo da borda da peça de união. Faça 50 colchetes de bronze e prenda-os às laçadas para ligar a tenda como um todo. Pendure na parte de trás da habitação metade do que sobrar das peças de tapeçaria. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado deverão cobrir as laterais da tenda. Por fim, faça uma cobertura para as peças de tapeçaria com couro de carneiro tingido de vermelho e, por cima, uma cobertura de couro de golfinho. Arme a habitação com chapas de madeira de acácia. Cada segmento do esqueleto deve medir 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura e ser preso por 2 estacas. Faça todos os segmentos iguais, 20 deles para o lado sul, com 40 encaixes de prata para as 2 estacas de cada um dos 20 segmentos. A mesma coisa deverá ser feita para o lado norte da habitação. Para a parte de trás da habitação, voltada para o lado oeste, faça 6 segmentos e mais 2 para os cantos do fundo. Os 2 segmentos do canto precisam ter o dobro da espessura de cima até embaixo e se encaixar numa única argola. 8 segmentos com 16 encaixes de prata, 2 para cada segmento. Em seguida, faça travessões com madeira de acácia, 5 para os segmentos de um lado da habitação, 5 para os do outro lado e 5 para a parte de trás, voltada para o oeste. O travessão principal deve ir de uma ponta a outra no meio dos segmentos. Cubra os segmentos com ouro e faça argolas de ouro para a sustentação dos travessões. Você também deve revestir os travessões com ouro. Depois, junte todas as partes da habitação conforme o modelo que mostrei a você no monte. Faça uma cortina de fios de tecido azul, roxo e vermelho e de linho trançado. Um artesão experiente deve guarnecer a cortina com a figura de um querubim. A cortina deve ser presa com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia, recobertas de ouro sobre 4 bases de prata. Depois de pendurar a cortina pelos colchetes,
leve para dentro, para trás da cortina, a Arca da Aliança. A cortina fará separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Em seguida, leve a tampa da expiação para o lugar santíssimo. Ela deve ficar sobre a Arca da Aliança. Posicione a mesa e o candelabro do lado de fora da cortina. O candelabro deve ficar no lado sul da habitação e a mesa voltada para ele, no lado norte. Confeccione uma tela para a porta da tenda, com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e linho fino trançado. Para a sustentação da tela, faça 5 colunas de madeira de acácia, revestidas com ouro e ganchos, para que ela seja pendurada. Também devem ser fundidas 5 bases de bronze para as colunas. Êxodo, capítulo 27. Faça um altar de madeira de acácia. Ele deverá ser quadrado, medindo 2,25 metros de cada lado e 1,35 metros de altura. Faça pontas em cada um dos 4 cantos. Elas farão parte da mesma peça do altar e serão revestidas de bronze. Faça baldes para retirar as cinzas e pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios devem ser feitos de bronze. Faça uma grelha de bronze e prenda argolas de bronze em cada um dos 4 cantos. Coloque a grelha debaixo da beirada do altar, à meia altura dele. Ainda para o altar, faça varões de madeira de acácia, revestidos de bronze. Introduza os varões pelas argolas nos 2 lados do altar, para seu transporte. Use tábuas para fazer o altar e deixe oco o interior. Faça um pátio para a habitação. O lado sul deverá medir 45 metros de comprimento. As cortinas do pátio devem ser confeccionadas de linho fino trançado, com 20 postes, 20 bases de bronze, ganchos e suportes de prata. O lado norte deverá ser exatamente como esse. Para o lado oeste do pátio, serão necessários 22,5 metros de cortinas, além de 10 colunas e bases. Ao longo dos 22,5 metros na parte da frente, ou seja, no lado leste, serão necessários 6,75 metros de cortinas, com 3 colunas e bases num dos lados e o mesmo para o outro lado. Junto à porta do pátio, faça uma tela de 9 metros de comprimento de tecido azul, roxo e vermelho e de linho fino trançado. Ela deve ser bordada por um artesão e pendurada nas 4 colunas com suas bases. Todas as colunas em volta do pátio devem ser unidas com prata, com ganchos de prata e bases de bronze. O pátio deve ter 45 metros de comprimento e 22,5 de largura. As cortinas de linho fino trançado sobre suas bases de bronze devem medir 2,25 metros de altura. Todas as ferramentas utilizadas para levantar a habitação, até mesmo suas estacas e o pátio, devem ser feitas de bronze. Agora ordene aos israelitas que tragam óleo de oliva puro para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, na área do lado externo da cortina que cobre as tábuas da aliança, Arão e seus filhos deverão manter a luz acesa diante do Eterno, desde a noite até pela manhã. Os israelitas e seus descendentes deverão manter essa prática para sempre.